Família vascaína, quem tá falando com vocês é o JV, porque é mais um vídeo aqui. Hoje vamos falar do Oriente Petroleiro, isso mesmo. Então antes de mais nada, vai deixando o seu like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho de notificações para vocês assim não perderem um vídeo no canal. Valeu, e vamos aí para as últimas notícias. Vamos aí falar do Oriente Petroleiro, para vocês conhecerem o jogador, o ponto forte do time, estádio e etc. Valeu? Clube Deportivo Oriente Petroleiro, foi fundado no ano de 1955, tem 64 anos, a mesma idade da minha avó, só para vocês saberem. O estádio deles, o Ramon Cauchy Aguilera, tem uma capacidade de 38.500, só para vocês saberem. O presidente deles é o José Ernesto Álvares, o treinador Pablo Sanches, patrocinador Diego, e o Tigre do Brasil, material esportivo Olivia Sport, só para vocês saberem. Agora que vocês vão saber os principais títulos do Oriente Petroleiro. Há muitos anos eles não ganham título, galera. Só para vocês terem noção, o último título do Oriente Petroleiro foi no ano de 2010, onde ele conseguiu conquistar o Campeonato Boliviano. Ao todo tem 4 campeonatos bolivianos, uma Copa Simão Bolívar de 1971, 11 campeonatos crucenho e 2 campeonatos ao sul, só para vocês saber. Agora vocês vão conhecer os jogadores importantes do clube. Falando aqui, galera, do ponta que joga como centroavante, o Marco Bueno, ele que é um atacante de 25 anos, mexicano, só para vocês saber. Cara, ele é um jogador que, vou ser sincero, galera, no meu ver, o Marco Bueno, ele não é aquilo tudo, mas é um bom jogador. Já teve uma passagem pelo Guadalajara, pelo Monterrey, se destacou pelo Rendvik da Finlândia, só para vocês saberem. E cara, é um jogador que vem se destacando nos últimos anos por alguns clubes, então o Vasco tem que ter cuidado com esse jogador, mas não é tudo, mas é um jogador sim que pode acabar surpreendendo o Vasco nessa Sul-Americana. O Marco Bueno, mexicano, ele que jogou o Mundial de 2011 pelo México, Mundial Sub-17. O outro jogador que para vocês é o Alfredo Castilho, jogador, atacante boliviano, tá bom? De apenas 36 anos, é um centroavante, 1,82 m, já teve uma passagem pelo Atlético Mineiro, jogou pelo Rosário Central, teve uma passagem pelos Estudiantes do Chile, tá no Oriente Petroleiro, não tá vivendo um momento tão bom, viveu um momento bom esse ano. Em 39 jogos marcou 16 gols, um número bom para um jogador de 36 anos, então um jogador perigoso que o Vasco tem que ter cuidado. Um outro jogador aqui, cara, que nem sei se ele vai jogar contra o Vasco, mas que algumas informações que eu vi, ele pode estar a caminho do esporte, mas vamos ver ele. Vai lá, ele não vai pro esporte. É o Lucas Mugni, ex-Flamengo, uma promessa que jogou no futebol argentino, 27 anos, 1,78 m de altura. Cara, o Mugni, ele é um jogador que desapareceu no futebol, a verdade é essa, o contrato dele acaba agora, no meio do ano. Ele começou no Colón, foi pro Flamengo, depois no Newell's Boys, depois foi pro Maja Garrala da Espanha, foi pro Everton, Lanús e agora o Oriente Petroleiro, onde ele é o camisa 10 e faixa do time. 44 jogos, 9 gols do Lucas Mugni, ele que está perto de um acerto com o Sport Recife. Agora aqui vocês vão saber de um outro jogador, ele que já jogou pelo River Plate, que é o Nicolas Franco, tá bom? Um jogador muito bom de bola, tá bom, galera? 23 anos, 1,83 m, teve uma passagem pelo River Plate. Ele em 17 jogos, marcou apenas 7 gols, um número bom para um jogador novo como ele. Então é um jogador que o Vasco tem que ficar ligado, é o Nicolas Franco. Então eu acho que tem que ficar bastante ligado
com esse tipo de jogador, um jogador que coloca bastante medo em zaga, em laterais. Então é um jogador, um dos principais jogadores, o Vasco tem que ter bastante cuidado. Um outro jogador aqui que o Vasco tem que ter bastante cuidado, uma promessa do futebol boliviano e também do Oriente Petroleiro, que é o Ferdi Roca, mano. Ele tem apenas 19 anos, 1,79 m de altura, em 13 partidas tem 3 gols. Ah, mas que é um número pequeno. Não importa, o garoto tem 19 anos, ele é uma promessa do futebol boliviano, subiu agora para o profissional, vem se destacando, caiu na graça das torcidas, caiu nas graças da torcida, então assim, o Vasco tem que ter bastante cuidado com ele, valeu? O Vasco tem que ter muito cuidado com esse jogador, porque é um jogador que coloca muito medo, né? Vocês sabem, lateral, zagueiro, um jogador que parte para cima, e quando parte para cima, meu irmão, não é de brincadeira, cara, não é de brincadeira, parte pra cima mesmo, sem medo, então vai ter que ter bastante cuidado. Agora que vocês vão saber, né, do ponto forte deles. Forte do Oriente Petroleiro, só pra você saber, é no estádio deles, que é no estádio Ramon Cauche Aguilera, né, capacidade de 38 mil, né, só pra você saber. E lá, mano, se você não sabe, a altitude de lá não é uma altitude igual do West Red, que é uma altitude de 4.000, né, metros acima do nível do mar. Nessa altitude aqui desse estádio Aguilera é uma altitude de 400 metros, né, acima do nível do mar. Então assim, não é aquela altitude que vai atrapalhar tanto o Vasco no jogo. Então o Vasco assim, não precisa se preocupar, porque, meu irmão, ano passado foi complicado pro Papai Noel Abel Braga, ele que passou mal pelo Fluminense na altitude, né, meu irmão. Então assim, não se preocupem não, ninguém vai passar mal não, meu Deus, ai que ele vai passar mal, não, ninguém vai passar mal não, se Deus quiser, porque é uma altitude assim, que não é aquilo tudo, né, é só uma altitude normal, tranquilo, mas uma coisa, galera, que vai ferrar nós é o seguinte, é o gramado, mano, o gramado de lá é horrível, mano, é muito ruim, mano. O gramado de lá é horrível, sério. Eu prefiro... Não, mas no meu ponto de vista, eu prefiro jogar num gramado merda, horrível, com um pouco de altitude, do que você jogar num gramado bom, do West Red, e também com uma altitude de 4.000 acima do mar. Isso, mano, iria piorar a situação do Vasco, só pra você saber. Outra coisa também que vocês querem saber é que o Jomar, zagueiro do Vasco, ex-Vasco, já teve uma passagem pelo Oriente Petroleiro esse ano, né? Por algumas lesões, não jogou o Campeonato Boliviano, mas ele foi emprestado esse ano para o Oriente Petroleiro, então ele teve sim uma passagem, foi emprestado agora para o Santo André e vai disputar, né, o Paulistão, provavelmente. Valeu? Outra coisa que vocês querem saber interessante, né, do Vasco, lá, mano, se você não sabe, o Vasco ano passado disputou Libertadores, lá em Cochabamba, né? Acho que é Cochabamba, né? Lá na Bolívia. E antes do Vasco jogar lá em Cochabamba, se você não sabe, galera, sabe o que aconteceu? O Vasco treinou, mano, na Aguilera. O Vasco treinou no Alfredo Aguilera, nesse estádio aí do Oriente Petroleiro. Então, assim, 3 jogadores permaneceram no Vasco, que é o Ricardo Graça, o Henrique e o Pikachu. E esses 3 jogadores, ele deve conhecer sim os estádios do gramado, deve conhecer, né, a experiência que foi lá em treinar no campo boliviano e deve repassar para os outros jogadores do Vasco como que é o campo lá, como que é direitinho o bagulho, porque, mano, o bagulho é doido, valeu? Então assim, tem que ter cuidado bastante, que é o mais importante. Mas é isso aí, mano, isso daí, né, é pra você saber os pontos fortes do Oriente, mano, que só pra você saber, né, já contratou mais de 11 jogadores para a próxima temporada, então assim, tem mais contratações do que o Vasco. É um time que disputou bastante Libertadores nos últimos anos, mas que também não conseguiu passar das últimas fases, né? Mas é um time que tá montando um elenco competitivo, tá montando um elenco para querer ganhar alguma coisa, então o Vasco tem que ter cuidado, né, com esses principais jogadores que eu falei, principalmente, né, com o Nicolas Franco e também com o Ferdi Roca, que são, vamos dizer, entre as promessas do clube. Tem que ter cuidado com eles, porque, mano, eles vão querer perturbar o Vasco. Outra coisa também, o goleiro deles, né, é um goleiro muito lento. Então o Vasco, esse é o ponto forte do Vasco, chute fora da área, tá bom? Então o goleiro deles é lento.
isso é bom. Cavadinha também, qualquer coisa, ou então até uma falta, né, seria ótimo pro Vasco. Chute fora da área, falta, né, ou então um gol de cavadinha, excelente, porque o goleiro deles tem apenas 1,81 m, zaga e lateral deles também são tudo lento, então isso é ótimo pro Vasco, para um jogador de velocidade de drible, um Thales, um Peck, minha mão fazendo inferninho neles ali, é bom, é ótimo, valeu. E outra coisa que a minha torcida dos caras vem enchendo o estádio na maioria dos jogos, vem fazendo caldeirão lá, né, de verde e branco, né, com mosaico, tudo cantando, né, apaixonando o clube, então isso também é um fator forte dos caras. Então tamo junto, família, é isso aí, isso aqui é Vasco, valeu. Essa daí é um vídeo, né, interessante para você saber sobre o Oriente Petroleiro, só para você saber sobre o Oriente Petroleiro, história, tudo, jogadores, ciclos, tudo aqui no vídeo. Então tamo junto, pra cima deles. Vasco, abraço!